Agora 3h37. Hoje, 28 de janeiro, é o Dia Internacional de Proteção de Dados. Muitas vezes esses dados pessoais e sensíveis são enviados para o armazenamento digital na nuvem. Claro que a gente não está falando da nuvem no céu, né? E sim a nuvem de internet. E a gente tem que ter o objetivo de reforçar tecnologias e práticas melhores para garantir a segurança dos dados de cada pessoa e ter um futuro digital mais seguro e confiável. Por isso nós vamos conversar agora com o Vinícius Pontes. Ele é especialista em tecnologia para falar especialmente da questão da nuvem. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Todo nosso. Vinícius, eu começo perguntando, né? A nuvem, ela é ligada a algum provedor, ela é ligada a algum serviço, alguma assinatura, porque muita gente usa esses dados, mas aí não sabe quem está armazenando. Poderia começar explicando isso para a gente, por favor? Vamos lá, vou voltar só a dar um passo atrás, tá? A nuvem, ela é uma aplicação, um ambiente que está rodando dentro de uma estrutura física, onde nós chamamos de data center. Esse data center, ele está localizado em algum local. Então, o seu dado, ele fisicamente, ele existe, ele está em algum local. Está em São Paulo, em Campinas, em Osasco, de alguma maneira, ele existe esse dado, tá? Então, as pessoas imaginam que um dado na nuvem, ele é uma fumaça, que ele não existe, ele não é tangível, mas existe esse dado, tá? Então, esse dado ele é compartilhado entre quem provê o serviço e quem provê a hospedagem desse serviço. Então, é algo que precisa ter muita atenção aonde você está colocando o seu dado para saber se o outro lado, a parte receptora, está fazendo o uso adequado, está preservando o seu dado nesse ambiente. E aí, Vinícius, falando tanto das empresas, né, que utilizam também as nuvens para armazenar esses dados e também das pessoas físicas, né, quem utiliza a internet de forma geral. Que tipo de informação fica armazenada na nuvem, né? E isso já acontece quando a gente tem um acesso, por exemplo, a qualquer rede social, por exemplo, tenho fotos lá logadas no Instagram, no Facebook, no Twitter, de forma automática. Isso já é armazenado na nuvem de alguma forma? Como é que funciona essa questão de privacidade também desses dados, né, pessoais? Vamos lá. Todas as aplicações que rodam hoje, nós estamos no mundo digital, elas têm um termo de uso, um termo de consentimento. Muitas vezes nós não lemos, não sabemos o que nós estamos dando no ok ali. Mas ele diz o que vai ser feito com a sua informação e de que maneira vai ser feita essa tratativa com essa informação. Em vias gerais, de acordo com a LGPD, quem detém essa informação precisa garantir que essa informação é confidencial e não tem acesso, que ela não é compartilhada sem o seu consentimento. Então, quando você se cadastra, por exemplo, numa Netflix, para você assistir seus vídeos, a Netflix não pode compartilhar os seus dados com outras empresas. Não pode. Tem um termo de consentimento de uso para isso, e é onde a própria LGPD não permite essa usabilidade. O que acaba acontecendo muitas vezes somos nós, seres humanos, compartilhando o nosso login da Netflix com outras pessoas. E aí essas outras pessoas têm acesso aos nossos dados, vai ter acesso às nossas informações. Então, não é somente a tratativa com o provedor, mas como você trata as suas informações, de que maneira você trata os seus dados quando você está entregando para alguém. Vinícius, é interessante isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas usam os dados na nuvem, né? Elas têm esses dados na nuvem e não sabem. Por exemplo, o streaming, já que você citou Netflix, é um deles, né? A nuvem, ela já existe há muitos anos na tecnologia, na internet, né? E hoje tem também as vendas aí de espaço em nuvem, tudo para você armazenar fotos, vídeos, mas é isso também que eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós estamos em muitas nuvens sem saber. É isso mesmo. Vou pegar um exemplo de que nós hoje não trabalhamos, não atuamos mais com documentos físicos nem dinheiro em papel. Grande maioria do brasileiro hoje tem tudo concentrado no seu smartphone. Ele paga suas contas em débito e crédito, em Pix, carteira de motorista, tem todas as transações ali. E muitas vezes os dados que estão inseridos ali, eles não têm uma segurança adequada. Não tem uma biometria, não tem uma série de fatores que ajudam na proteção dos dados. Eu já escutei de pessoas que têm 2 celulares. Um celular
para fazer navegação e um celular somente para banco. E deixa guardado em casa esse celular armazenado numa gaveta lá, ele só usa para fazer essas tratativas. Então, a questão da segurança das nossas informações, nossos dados, cabe a nós. Nós temos que saber primeiramente onde nós estamos inserindo. Vou dar outro exemplo. Crianças que estão no celular comprando joguinhos na internet. O que acontece? Papai, mamãe, me dá o seu CPF, me dá o seu e-mail, porque eu preciso comprar umas moedinhas aqui, preciso comprar alguma coisa. Então, você faz. Eu vou lá com meu filho, passa, o dado vai para algum lugar. Então, precisa ter muito cuidado aonde você está inserindo sua informação no mundo digital hoje, que basicamente é nuvem, tá? Perfeito. Olha, tem uma pergunta vindo aqui, Taila, vou até te pedir licença. O Laércio de Campinas pergunta se os data centers são interligados por uma questão de segurança. Ele gostaria de saber. Normalmente os data centers sim estão interligados, eles possuem uma rede de comunicação, porque eles precisam trocar informações, mas ao mesmo tempo eles estão autônomos e isônomos, eles estão isolados, não tem um compartilhamento de dados. Mas, por exemplo, no data center em São Paulo, no data center em Campinas, de empresas distintas, possuem uma interconexão, possuem um peering, possuem uma conexão entre esses data centers. Para quê? Justamente para a comunicação fluir, mas os dados não são compartilhados. Você citou também, Vinícius, a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que isso impactou práticas de segurança para esses dados que estão em nuvem aqui no país, né? Tanto a segurança de empresas como também dos usuários. É uma excelente pergunta. Primeiro ponto da LGPD, os dados brasileiros têm que estar em território nacional. Então, quando você está contratando um serviço em nuvem, esse serviço em nuvem tem que estar utilizando um data center no Brasil. Não pode estar utilizando um data center fora do Brasil. Para quê? Para que ele esteja diante da legislação brasileira, aqui conosco. Um segundo ponto é o compartilhamento da responsabilidade. Então, por exemplo, uma Netflix é responsável pelo seu dado, mas o data center onde está alojado também é responsável. Ele tem que garantir que aquela informação não vai ser divulgada de uma maneira ou de outra. Tá? E um ponto muito interessante da LGPD, que poucas pessoas se atentam, porque se atentam muito para a LGPD, com a questão de proteção de dados e segurança de hacker. Ela tem alguns adendos, alguns parágrafos, sobre a questão de você ter acesso involuntário de algumas empresas. Os marketings, a venda de informações, ela bloqueia isso também. Então, eu não posso obter a sua informação, o seu cadastro, e vender para uma outra empresa que ela vai te abordar para vender serviços. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito ampla, ela foca muito com relação a isso, proteger os dados. Quem pode ter acesso, de que maneira pode ter acesso? É um marco muito significativo para nós aqui no Brasil, tá? E isso hoje tem essa proteção por lei, mas como a gente sabe, o golpista burla também, né? Então, como fazer, né? Como garantir para esses clientes que os dados não vão ser vazados? A maioria dos hackers, vamos falar assim, a maioria dos ataques são feitos por engenharia social, tá? Então, muito nós nos deixamos levar por uma emoção, por uma situação de um momento. Quantos de vocês já nos escutaram o famoso golpe do WhatsApp com a foto da mãe pedindo um Pix, a foto do irmão pedindo um Pix? Então, é engenharia social. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas informações. Aonde nós colocamos nossa informação? De que maneira? A LGPD, ela tem alguns controles, mas ela muito mais regulamenta a proteção do dado do que ela operacionaliza como vai ser essa proteção. Você entendeu? Então, nós temos que ter muita atenção com relação a isso. Aonde eu coloco minha informação? De que maneira eu coloco a minha informação? Se a gente se atentar para a terceira idade, pessoas acima de 70 anos, 75 anos, é comum você vê-las, elas não usam cartão de crédito digital, elas não usam NFC para passar com cartão de débito, por exemplo, porque tem um receio. Então, nós precisamos ter esse receio com relação à nossa informação, tá? Agora, não só nós, pessoas físicas, temos que tomar esse cuidado, né, Vinícius? Mas as empresas também, né? Quando a gente fala, por exemplo, nos dados corporativos, os sistemas internos, né, que os funcionários têm acesso na empresa, essa responsabilidade desse tipo de informação também é da empresa, né? Totalmente. A questão hoje de um ataque não é quando, não é se você vai ser, é quando você vai ser atacado. Então, você precisa ter mecanismos de resposta rápida. Quando você perceber, uma empresa perceber que vazou uma ou duas informações, já tem que ter um bloqueio ali para não vazar 1 milhão de informações. E essas empresas têm que ter realmente
todas as empresas, né, que trabalham com dados de pessoas, dados sensíveis, tem que ter uma tratativa, tem que ter protocolos, tem que ser ações rápidas, gabinetes de crise, para gerenciar quando isso acontece. Mas tem que ser um trabalho muito proativo. O reativo é depois do que aconteceu, que não pode ser algo que não tem um plano. Então, a proatividade, todos os mecanismos têm que estar muito bem implementados e muito bem ajustados para evitar que isso ocorra. E as tendências daqui para frente, Vinícius? Como que você vê, né, as empresas se desenvolvendo em relação à segurança de dados? Não só as empresas, mas as pessoas também, né? Afinal de contas, os dados delas estão aí. Eu vou dar um exemplo que você citou dos idosos aí. Eu conheço gente, por exemplo, que não aceita usar o cartão de crédito por aproximação, porque tem medo que algo possa acontecer na rua, né? Então, como fazer, né, para que as pessoas, claro que ele não vai vazar os dados, só que vai tirar dinheiro da conta da pessoa, né? Então, como que as empresas de tecnologia e as pessoas que usam também devem agora pensar para desenvolver ainda mais essa proteção de dados? Eu acredito, e estou vendo alguns estudos, algumas iniciativas, que a biometria vai ser o fator principal aí de garantia de acesso às informações. Biometria por foto, biometria por íris, uma série de questões biométricas com relação a isso. E nós estamos vivendo uma era da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai ser um insumo muito poderoso para ajudar e apoiar nessa detecção se você realmente, é você que está dizendo quem é. Se você tem aquela informação e você tem direito e tem propriedade de usar aquela informação. Então, tem algumas tecnologias que estão surgindo aqui que vão ser muito mais inteligentes do que nós temos hoje. Então, por exemplo, a questão da biometria. Hoje já existem alguns estudos de hackers que burlam a biometria através de fotos. Com a inteligência artificial, ela pede para você dar uma risada, uma piscada, balançar a cabeça, pôr a mão no cabelo. Então, isso já é um algoritmo que vai entender que você é você mesmo. Então, nós vamos ter muita inteligência artificial fazendo essas validações aí para garantir que você é você mesmo. Vinícius, hoje, como a gente, usuário, pode se proteger, né, a reforçar essa segurança dos nossos dados? Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, por exemplo. A gente tem, às vezes, aqueles e-mails que armazenam senhas, né, de outros logins, de outros sites, e aí, invadindo o e-mail, conseguiram acessar, por exemplo, a minha conta da Netflix. E aí, fui orientada pela empresa a mudar a senha do e-mail, porque por esse caminho, né, os criminosos conseguiam ter acesso aos meus dados. Então, citando esse exemplo, como é que a gente pode se proteger, né? Tem aquela certificação dupla para acessar, por exemplo, o e-mail, isso ajuda ou não? O que pode ser feito para reforçar essa segurança? Vamos lá. O primeiro ponto é você ter um duplo fator de autenticação. O que é isso? Quando você vai acessar o seu e-mail, ele tem uma frase, tem um autenticador, tem algum outro recurso que ele fala assim, comprova para mim que é você para eu te liberar acesso ao e-mail. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não armazenar senhas credenciais no seu computador. Por exemplo, o browser que você está acessando do Google, ele armazena senhas. Você não armazena ali. Porque se a pessoa tiver acesso à sua máquina, ele vai ter acesso a todas as suas senhas que vocês têm armazenadas no seu browser. Você pode comentar, mas é muito mais prático, muito mais simples para acessar meu Netflix. Ok, mas você coloca em risco toda a sua segurança. Então, a grande questão é não ter armazenamento de senhas. Existem outras tecnologias, outras maneiras de você armazenar senhas de uma maneira simples, também que não é complexa, para qualquer pessoa que é leiga com tecnologia. E olha só, uma pergunta leiga, mas muito importante, porque muitas pessoas passam por isso. Nosso ouvinte diz o seguinte: quando eu chego na portaria das empresas, o porteiro pede o CPF. Nesse caso, ele vai para um sistema, né? Ou seja, geralmente prédios assim de condomínios, empresas, quando você volta a segunda vez, ele está lá nesse sistema. Isso representa, o Tim que mandou a mensagem, isso representa algum perigo? Representa sim. Se esse condomínio ele não tiver uma política de proteção de dados, é uma informação que pode ser vazada. E representa. Então, hoje, existe já produtos específicos para condomínios, ferramentas específicas para isso, para poder fazer essa gestão. Tanto que os condomínios, que ferramentas mais novas, em condomínios mais novos, eles estão utilizando a biometria, não utilizando mais a questão do CPF para fazer o seu ID validador. Então, vai ser a sua biometria. Porque a intenção é não ter mais dados dos usuários armazenados dentro dos condomínios, porque é algo que pode ser vazado nesse quesito. Então,
como eu comentei anteriormente, a inteligência artificial vai ajudar muito a evoluir isso, mas só respondendo de uma maneira bem assertiva. Se não tiver uma política de proteção de dados, uma política de treinamento e conscientização, o dado pode vazar do condomínio, sim. É isso, então, as pessoas que vão tomando os cuidados que foram passados aqui também pelo Vinícius Pontes, ele que é especialista em tecnologia, falando das nuvens de dados. Vinícius, muito obrigado pelos esclarecimentos, acho que informou muita gente aqui como se proteger, principalmente as empresas também. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde para você. Muito obrigado pela participação, foi um prazer falar com vocês e uma excelente tarde para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, 3h53, a gente vai para o nosso último intervalo aqui no Estúdio CBN e já volta com mais informações.